Olá, tudo bom? Hoje eu vou trazer para a gente poder esclarecer situações estressantes, tá? Dentro da FT, várias pessoas normalmente começam a fazer FT porque existem situações na vida delas que trazem um estresse e uma tensão. E eu vejo várias pessoas trabalharem um pouco daquela situação, mas não 100%. Ou achar que trabalhou tudo, mas não foi bem assim. Então, eu vou trazer dessa forma, porque para mim eu vejo como situações. O que são situações? Ah, uma reunião de família. Reunião de família é sempre uma situação muito estressante para algumas pessoas. Uma reunião de trabalho, uma entrevista, uma prova ou uma situação cotidianamente estressante. Eu vou trazer uma aqui bem complexa para a gente poder ver as camadas que ela tem. E por aí vai. Situações esporádicas ou situações periódicas. Você aprendendo a trabalhar a situação como um todo, você vai aprender um FT para você fazer no dia a dia e que você vai estar sempre conseguindo obter resultados com eles. Algumas mais simples, outras mais complexas, mas a partir do momento que você domina a si mesmo e entende como funciona, você vai ter bons resultados com a FT. Uma observação importante é que não importa a situação que eu traga, ainda que ela seja muito semelhante com a sua, o FT nunca será igual. Cada um tem o seu emocional, tem a sua carga emocional, e ainda que pareça muito semelhante, quando você faz a FT, o seu leque emocional que vai abrir ali para você é outra dinâmica, outras coisas a serem trabalhadas. Podem acontecer semelhanças, mas nunca será igual. Então, só pegue como um exemplo, mas ignore-o e foca na sua história quando você for fazer. Não tenta direcionar daquilo que eu estou exemplificando. Beleza? A próxima FT ela é mais complexa, é uma situação de trabalho, mas eu escolhi essa mais complexa para que você entenda que, por vezes, aquela situação que você está meio estressado em relação, ela pode ter algumas camadas que você precisa trabalhar. E muitas vezes as pessoas não passam da segunda camada, e aí, obviamente, resolve um pouco, mas não resolve tudo. Essa situação foi de um clientinho que ele era atendente de telemarketing e ele não estava conseguindo trabalhar. Ele estava muito estressado. Ele tinha dificuldade de sair de casa para trabalhar, então isso estava sendo um transtorno e ele não podia pedir demissão, ele precisava daquele trabalho. Até porque não seria fácil para ele, nas condições que ele tinha, conseguir um novo trabalho. Então nós fomos trabalhar. Mesma coisa. Fecha os olhos, procura visualizar aquela situação e dentro da percepção dele, observação importante, essa percepção é sempre emocional, tá, gente? A FT é emocional. Ele percebia aquele ambiente que deixava ele, em primeiro lugar, sufocado. Ele se sentia sufocado porque quando ele visualizava aquele ambiente, ele sentia uma sensação claustrofóbica, como se tivessem insetos, zumbidos, um ambiente meio estridente. E dentro dessa primeira percepção foi a única coisa que veio à tona para ele. Então era para ele o item mais forte. Então quando ele pensava em ir para o trabalho, aquela situação claustrofóbica tomava conta dele. Fomos fazer o nosso AFT, não é? E ele começou a fazer, me sinto muito sufocado. Toda vez que eu penso em ir para o trabalho, eu me sinto naquele ambiente que parece que é cheio de insetos, zumbidos, eu me sinto claustrofóbico ali dentro. E ele foi colocando e foi vindo à tona as sensações que aquele ambiente de trabalho proporcionava para ele. Aquele zumbido, ele foi traduzido, obviamente, no desconforto de ter aquelas pessoas o tempo todo falando no telefone, que dava uma certa angústia e um estresse. E por trás disso, ele começou a ouvir alguns pensamentos de autocobrança sobre ele mesmo. Você tem que bater a meta, você não pode fazer isso, você tem que atender bem. Aí tinham algumas listas de correspondência de trabalho, né?
mesmo que ele fosse xingado, que fosse isso, ele tinha que ser educado. Algumas coisas que para ele eram sufocantes, deixava ele completamente sufocado dentro daquele ambiente, onde ele não podia se expressar, ele era tolhido. Então nós fomos pegando cada uma daquelas vozezinhas que pareciam que estavam flutuando naquele ambiente de trabalho dele e fomos limpando cada uma delas, tá? Deu um certo trabalho essa primeira camada. Em contrapartida, ele foi se auto-observando dentro do trabalho. Com uma ou duas sessões, ele já se sentia mais aliviado, mas ainda era bastante angustiante. É óbvio que tinham outras camadas para serem trabalhadas. Quando a gente conseguiu trabalhar aquela primeira camada, ou na metade de trabalhar aquela primeira camada, porque às vezes fica tudo bem atrelado, ele começou a ver a imagem do chefe dele, do doce chefe, que não era tão doce assim, né? E naquele momento que ele limpou o que era mais pesado, e aí começaram a ver segunda camada, camada chefe. Então ele começou a se sentir diminuído, inferiorizado, desvalorizado, porque o que acontece? Quando eu tenho uma figura que aquela figura ela me estressa de alguma forma, dentro da FT eu procuro trabalhar como eu me sinto em relação àquela figura, ainda que ela possa ter uma personalidade não tão agradável assim. Eu não posso mudar a personalidade dela, a única coisa que eu posso mudar são todos os gatilhos que aquela pessoa com aquela personalidade aperta na minha pessoinha. Então, nós começamos a trabalhar como ele se sentia em relação ao chefe dele. E aí vieram várias coisas, né? Me sinto desvalorizado, me sinto inferior, não reforçado, enfim, vários itens que tinha a ver com reconhecimento, tá? E, obviamente, isso nos levou a outras camadas que não tinham a ver com o chefe dele. E aí, dentro disso, ele tinha um padrão de baixa estima profissional, que era uma coisa para ser trabalhada e nós fomos trabalhando, tá? Essa questão dessas camadas mais profundas eu vou abordar em outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito comprido. E o que eu quero que você entenda é quando eu tenho uma situação que às vezes ela tem vários subitens que eu preciso trabalhá-los todos para conseguir resolver aquilo na minha vida, tá? Então a gente trabalhou até o ponto de dentro da FT ele conseguir olhar para o chefe dele e não ver ou não enxergar aquela pessoa que ele via antes, tá? Porque o chefe dele era um espelho dele. Vou falar isso de espelho em outro também, tá bom? Porque é um assunto bem interessante que as pessoas às vezes entendem de uma forma diferente. Trabalhamos essas situaçõezinhas e nisso já tinha ido mais ou menos uns 60% do mal-estar. Ele já não tinha problema para sair de casa, já estava tranquilo, mas algo ainda incomodava. E aí, ao longo de mais algumas sessões, a gente foi vendo dentro da percepção dele, sentindo, quando ele olhava o ambiente, o que era naquela situação que incomodava ele. Vieram metas, veio pressão de trabalho, veio prazo curto, veio várias situações que eram injustas e nós fomos limpando essas dinâmicas. Porém, o que ainda mais pesava para ele, que em determinado momento ele sentiu, era o local de trabalho dele. Nós desenvolvemos às vezes algumas memórias em relação a locais, tá? Se eu tiver um local onde eu repetidamente me sinto mal quando estou ali, eu automaticamente gravo uma memória negativa em relação àquele local. E provavelmente, se levar muito tempo, eu vou criar uma repetição de situações, tá? Mas isso também é um papo comprido. Vou otimizar aqui, porque senão esse vídeo não vai ter fim. Então, a gente sentou naquela cadeira, dentro da FT, para trabalhar a memória emocional dele em relação àquele local de trabalho para ele, que era raiva, não é?
A gente já tinha trabalhado outras raivas, né? Alguns níveis de raiva, mas a parte do trabalho dele na cadeira era raiva. Ele tinha raiva daquelas pessoinhas, não é? Sinceramente, quem não teria, né? De repente, Buda, não sei, né? Acho que até Dalai Lama teria, não sei também. Mas vamos lá. Ele sentia muita raiva, então ele tinha adquirido um certo irk do local de trabalho dele, né? O microfone, a tela, a cor da tela, todas essas memórias para ele eram, sabe, faziam com que ele não conseguisse nem digerir, o estômago dele não funcionava, ele estava com vários problemas, tá? Ele estava com gastrite, ele tinha tendinite nos ombros e braços, ele não estava, o ouvido dele já não estava querendo trabalhar muito bem, e tudo isso era explicável pelo trabalho dele, tá? Ele tinha o ouvido, você começa a não querer ouvir aquelas porcarias todas no dia a dia e o nosso corpo corresponde. Você começa a ficar com raiva daquele trabalho que você está fazendo, que você precisa do dinheiro, mas que ele só te irrita e te faz mal, e aí o seu corpo vai ajudando um jeito, vai dando um jeito, fora a tensão de você estar naquele lugar, você passa muitas horas com o corpo tenso naquela situação, e aí você vai adquirindo tendinite e por aí vai, tá? Então são doenças emocionais que a gente foi trabalhando e foi aliviando, o que não substituiu o tratamento físico, porque ele já tinha anos e danifica o seu corpo físico e você tem que fazer. Na EFT a gente vai ajudar a parar a repetir uma coisa que já está sendo danosa há muito tempo, mas quando os danos são feitos você tem que tratá-los. Então nós fomos limpar aquela raiva, né? E era uma lista de raiva muito infinita. Raiva das pessoas, raiva da falta de educação das pessoas, raiva dos colegas do lado que não tinham respeito, raiva da mesa, raiva da cadeira que não era ergonômico o suficiente, raiva, enfim, foi uma miríade de raiva ali naquela situação que ele mesmo, em determinado momento, ficou. As pessoas têm problema com raiva, tá? Elas não se sentem bem trabalhando raiva, porque parece que a gente não pode sentir raiva, a gente tem que ser gente boa o tempo todo. E ela existe sim. Enfim, levamos algumas sessões aí trabalhando raiva, 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 raiva. E ele conseguiu ver várias situações em que ele se colocava e ele foi assumindo a responsabilidade dele. Até que, depois de algum tempo, ele conseguiu ir bem para o trabalho. E começou a criar dinâmicas diferentes no trabalho para ele. Começou a mudar o ambiente que ele estava, começou a atuar de uma forma diferente, porque ele definitivamente ele não queria pedir demissão. Ele não tinha para ele essa opção, mas ele tinha a escolha de fazer mudanças ali, não mudar as pessoas ou mudar o ambiente, mas mudar a ele mesmo. Comprou algumas coisas que eram mais confortáveis, né? Buscou, como a gente trabalhou muita raiva das pessoas, automaticamente ele não se espelhava mais em alguns clientes que ligavam para ele, aquilo já para ele não era mais tão importante, porque aquelas pessoas antes elas batiam em gatilhos dentro dele. Como esses gatilhos foram trabalhados, logo ele não ficava mais tão estressado. Ele entendia que aquele estresse era daquele ser humano que estava lá e não tinha absolutamente nada a ver com ele. Muito bem. Esse literalmente é uma situação estressante bem complexa. Você viu quantas camadas a gente foi trabalhando para ele ficar bem com o ambiente? E eu tô te falando de uma forma otimizada, porque realmente foram vários padrões que foram vindo à tona, até porque ele já tinha anos de repetição. Foram vários subitens, tá? E nisso tudo, ele aprendeu pra caramba como que ele estava funcionando, quais eram as coisas que estavam mal resolvidas dentro dele, por que que ele estava reagindo daquela forma, quais eram os comportamentos que ele tinha que às vezes reforçavam que ele ficasse pior. Então, para além da FT, ele tomou atitudes para que ele pudesse mudar, tá? Então, quando você for trabalhar uma situação, ela pode ser simples,
ou não. Mas enquanto você, no dia a dia, chegar naquele local, naquela reunião, naquela entrevista e você ainda se sentir emocionalmente tenso, angustiado, ansioso, seja lá a forma que for, ainda existem coisas a serem trabalhadas. Volta para sua caixinha emocional de EFT, concentra naquela situação e entra nos espaços que ainda estão em aberto ali que você precisa trabalhar, tá? E eu espero que eu tenha conseguido te mostrar que por vezes você precisa ir bem mais profundo e trabalhar amplamente para que você tenha resultados. Que eu sinto que essa é a dificuldade das pessoas. Ao longo dos vídeos, eu vou pontuando várias coisas que eu exemplifiquei que não dá para fazer tudo no mesmo, ok? Então tá bom. Se inscreve no canal, manda perguntas, comentários, me siga nas redes sociais. Beijo grande. Ah, e manda dúvida.